Nesse problema nós vamos fazer a integral de fluxo de um campo em 3 dimensões, dado por essa expressão aqui. Aqui a componente x, aqui a y e aqui a z. E cada uma delas é em função de x, y e z. O fluxo na superfície de um cubo definido pelos versores I, J, K. Certo? Cada 3 vetores no espaço definem um paralelepípedo. Aqui a gente vai pegar o cubo, que é um tipo de paralelepípedo, definido pelas direções I, J e K. Certo? É fácil de visualizar no espaço que cubo que é esse. A gente teria que calcular o fluxo desse campo vetorial na superfície do cubo. Na fórmula do fluxo de um campo, vou chamar de fluxo de B, em C, né, que C é a superfície aqui do cubo. Esse produto aqui é um produto escalar, e esse elemento de superfície orientado é o módulo do elemento de superfície vezes a normal. A normal é o vetor que aponta para fora e é perpendicular à superfície localmente. Isso significa o quê? O que é ser perpendicular localmente? Você pega aqui uma superfície qualquer, vamos desenhar aqui, por exemplo, aqui uma superfície curva, né? Você vai pegar localmente aqui, você vai traçar esse vetor, e esse vetor, a normal, tem que ser perpendicular a ambas. Esse vetor aqui, ele é tangente nessa direção, em uma direção, o outro vetor tangente na outra, e a normal é perpendicular localmente em cada ponto, certo? E ela é diferente em cada ponto em geral. Aqui ela é igual porque a superfície é plana. Então, a integral de fluxo é definida assim. Uma opção para fazer esse cálculo seria fazer face por face, porque aqui a gente tem a particularidade de que a normal é constante em cada face. Isso facilita demais o cálculo. Você pode reparar que aqui, por exemplo, a normal é I. Do outro lado, na face oposta, é menos I. Aqui é J. Nessa outra face de K é menos J. Nessa aqui é menos K. E aqui é K. Então, na hora de fazer o produto escalar, você elimina componentes. E essas expressões aqui são expressões polinomiais e é fácil de fazer. Esse seria o primeiro método. De fazer em cada face, depois somar a integral em cada face. Face I, né? I de 1 a 6. Aí você vai lá e faz. Pronto. Fez. Fácil de fazer. Só que em vez de ter o trabalho de fazer assim, eu queria sugerir o senhor fazer o uso do teorema da divergência. O teorema da divergência afirma que o fluxo de um campo vetorial na superfície fechada, né, é igual ao integral de volume da divergência. E o volume é o interior dessa superfície. Vai pegar o corpo do cubo, né, o interior dele. Em vez de pensar na casca dele, você pensa em todo o interior. Então, a divergência é definida assim, que é a derivada parcial em relação a x da primeira componente, mais a derivada parcial da componente y em relação a y, mais a derivada da componente z em relação a z. Nesse caso aqui é fácil de fazer, porque as componentes nossas são bx é xz, by é yx, e bz é x menos y menos z. Certo? Então, vamos lá, derivar em relação a x, sobra só o z, deriva em relação a y, a segunda componente sobra só o x, deriva em relação a z, que dá zero, porque a gente está fazendo derivadas parciais, isso aqui se comporta como se fossem constantes, então dá menos 1. Então, a divergência é esse daqui, vamos integrar dentro do cubinho. Nosso cubo, ele é definido pelo segmento 0,1, produto cartesiano 0,1, 0,1, 0,1, né? Porque aqui no x ele vai de 0 a 1, no y de 0 a 1 e no z de 0 a 1. Então, a gente integra de 0 a 1 no dx, 0 a 1 dy, 0 a 1 dz e põe a expressão na frente e vai integrando um por um, como se a gente estivesse abrindo uma sequência de cadeados. Primeiro a gente abre o cadeadinho z, vamos fazer a primitiva disso daqui, o x se comporta como se fosse constante, então só multiplicar por z, que dá z ao quadrado sobre 2, e aqui dá z. Certo? Entre 0 e 1 vai ser, aqui dá 1 menos 0, avaliando aqui, entre 0 e 1 dá 1 menos 0, dá 1, então só sobra o x. Aqui dá 1 meio menos 0, sobra só 1 meio, e aqui só sobra 1. Da mesma forma que aqui só sobra 1. Então vai dar x mais meio menos 1, x menos meio. Metade menos 1 dá menos metade. Agora,
aqui na integração por y, você vai ver que não precisa fazer nada, é só multiplicar por y. Como a integral entre 0 e 1, a hora que você avaria o y entre 0 e 1 dá 1. Então você continua com a mesma coisa. E finalmente, fazemos a integral x ao quadrado sobre 2, aqui, e o meio de x. Quando a gente avaliar entre 0 e 1, a avaliação em 1 dá meio menos meio, então dá 0. Certo? E a variação em 0, aqui dá 0, então a resposta é 0. A resposta dessa integral é 0. Esse caminho é menos trabalhoso do que o primeiro caminho. Se você quiser fazer, você pode. Não tem problema nenhum. Aqui eu vou exemplificar fazendo só uma face. Eu não vou fazer todas. Vou fazer uma ou duas. Vamos ver aqui. Vamos ver. Por exemplo, a face... essa face aqui. Como é que a gente faria essa integral de fluxo? A gente faria assim, ó. A gente vai pegar... Aqui o que varia? Como aqui o x é fixo, a gente vai fazer o ds, vai ser dz dy. Certo? A normal aqui é o mais i. Então, a normal é mais i. Isso aqui é o ds. E o campo nosso, quando a gente faz o produto escalar de b por i, né? O que vai sobrar? Vai sobrar só a componente x. Então, seria xz. Então, a integral vai ser entre 0 e 1 para z e 0 e 1 para y. É um exemplo. A gente faria isso daqui para cada face. Só que você tem que fazer 6 integrais aqui. Você não concorda que é 6 integrais? E dentro de cada integral não tem duas para fazer em geral? Tem algumas que vão dar 0. Mas só o fato de você ter... eu acho que tem 2 ou 3. Deixa eu ver aqui. Eu fiz em outra parte. Tem 2 ou 3 que vai ser necessário fazer. Vai ser essa daqui. Tem 4 que vai ser necessário fazer. E cada uma delas é uma integral dupla. Então você tem que fazer 8 integrações. 4 vezes 2, 8. Olha bem aqui. Aqui você tem que fazer só 3. Então eu sugiro que você, mesmo se ainda não foi parte dos seus estudos, você não fique perdendo tempo fazendo integrais de superfície. Se a superfície for fechada, o fluxo do campo é integral de volume da divergência do campo no volume. Certo? Que é muito mais fácil de fazer. Pode ser mais fácil. Nesse caso aqui que a gente viu, foi mais fácil. Se for mais fácil fazer do primeiro jeito, você faz do primeiro jeito.